Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Cea Pinheiro, faço parte da equipe de sucesso do cliente da MyPharma e nesse vídeo vamos falar um pouco mais sobre categorias. Categorias é uma forma de organizar melhor seus produtos e deixar mais organizado o seu site. Da mesma forma que ao entrar na sua farmácia tem os setores de cosméticos, setor de higiene pessoal, setor de medicamentos e afins, optando por criar categorias no seu site, ele ficará dessa maneira. Então, quando o cliente entrar no seu site e você criar as categorias, eles vão estar divididos aqui, pelas categorias que você criou, tá? Vou entrar na categoria de medicamentos. Então, quando o cliente também entrar dentro de uma categoria, você também tem a possibilidade de criar subcategorias. Então, a gente vai ver tudo isso agora nessa videoaula. Então, para criar as categorias, primeiramente você deve acessar o admin.mypharma.com e fazer o login com seu usuário e senha. Então, nesse momento, vamos acessar o menu lateral à esquerda, mas primeiramente precisamos expandi-lo, clicando aqui nos três cisquinhos. Após clicar nos três cisquinhos, vamos selecionar a opção Produtos e clicar na opção Categorias. Então não temos nenhuma categoria ainda criada dentro do nosso sistema, tá? Então você pode clicar no botão Criar Categoria. Então agora, pessoal, a gente pode escolher um nome para essa categoria, tá? No meu caso, eu vou colocar Medicamentos, tá? Para a gente fazer esse exemplo aqui, mas depois você consegue criar várias categorias, tá? Só colocar o nome dessa categoria corretamente. Logo abaixo, nós temos o campo Imagem da categoria, tá? Então vou clicar sobre esse campo e eu posso selecionar a imagem que eu quiser. Então eu achei essa imagem bonita lá na Google, achei que combinou com o título da minha categoria, então eu posso colocar isso aqui para apresentar lá no meu site. Logo abaixo, ele tem a opção de pré-visualização da listagem de mecanismo de pesquisa, tá? Então ele vai pedir para nós colocarmos o título da página e a descrição. Então, quando você coloca aqui o título da página e a descrição, ele vai ser divulgado de forma orgânica lá na Google. Então, quando o cliente estiver pesquisando por medicamentos, em algum momento ele vai se deparar com esse link e ele vai ser redirecionado diretamente para o seu site, tá? De forma orgânica. Então, a descrição aqui, você deve colocar uma descrição bem persuasiva, tá? Então, eu vou colocar só medicamentos 1, 2, 3 como exemplo, mas depois você pode se dedicar e colocar uma descrição melhor aqui. Aqui no campo Status da categoria, no canto superior à direita, temos a opção Ativo e Desativada. Então, se em algum momento você quiser desativar isso dentro do seu site, você pode vir aqui e clicar em desativar, ao invés de excluí-la. Posição da categoria, tá? A posição da categoria você consegue escolher a ordem que ele vai aparecer dentro do seu e-commerce. Por exemplo, vamos ver a imagem aqui. Eu tenho várias categorias criadas no meu site, então medicamentos, higiene pessoal, belezas e cuidados, mamãe e bebê, enfim, eu tenho vários. Então aqui, por exemplo, seria a posição 1. A posição 2, a posição 3, posição 4, 5, 6, 7. Tá? Então você consegue ordenar da maneira que você achar melhor. Por exemplo, se eu quero colocar a linha infantil em primeiro, então você entraria na categoria, tá? Você entraria na categoria e alteraria a posição para número 1. Tá? Então essa vai ser a forma que você organiza as categorias dentro do seu site. Tipo de categoria, tá? Então você tem como categoria principal e subcategoria, tá? Então, nesse campo categoria, você consegue criar tanto categorias principais ou subcategorias. Nesse caso, nós estamos criando uma categoria principal, que é medicamentos, tá? Se eu estivesse criando uma categoria asma ou assadura, por exemplo, ou alergias, eu poderia estar cadastrando ele como uma subcategoria, tá? Mas esse não é o caso. Eu estou cadastrando ele como categoria principal. E logo abaixo eu consigo também colocar as subcategorias, tá? Então vamos dar um exemplo aqui. Eu criei essa categoria principal, tá? Vou vir aqui e vou clicar em salvar. Ok, já criamos uma categoria principal, medicamentos. E eu quero criar uma subcategoria para ele. Então é bem fácil, Eu vou clicar aqui em criar categorias. Vou colocar aqui, por exemplo, alergias, tá? Eu não tenho uma imagem para colocar. Então eu vou colocar alergias aqui. Colocar alergias 1, 2, 3. E aqui eu posso informar, ele não vai ter posição, tá? Porque ele é uma subcategoria. Então quando eu selecionar, subcategoria, eu não consigo alterar a posição. Então eu posso clicar aqui em salvar agora, Ok, então, novamente, vou voltar aqui em categorias. Nós temos a categoria principal medicamentos e a subcategoria alergias.
Então, quando eu entrar aqui na categoria medicamentos, vou clicar aqui em editar, eu consigo adicionar alergias a meus subcategorias. Então, olha que bacana. Então, quando eu clicar em salvar, ó, ele já vai estar salvo, tá? Dentro do meu e-commerce. Então, vamos entrar lá no site para ver como que ele vai ficar aqui para nós a apresentação. Olha que bacana, ó. Ele já apareceu aqui, ó, medicamentos. Então, quando eu clicar aqui em medicamentos, ele já apareceu a subcategoria alergias, tá? Mas agora falta nós colocarmos os produtos, né, dentro dessa categoria. Vamos dar uma olhadinha agora. Então agora a gente vai adicionar os produtos dentro das categorias ou subcategorias. Então no menu lateral à esquerda vamos selecionar a opção produtos e vamos clicar em produtos novamente. Então aqui vai ter todos os produtos cadastrados dentro do seu e-commerce, tá? E eu vou selecionar individualmente um produto para uma determinada categoria, tá? Então vou selecionar esse produto como exemplo, Cipro. E na lateral direita da nossa tela tem uma opção chamada categorias, tá? Então eu posso clicar sobre e vou adicionar ele na categoria medicamentos. Mas como exemplo, vou adicionar ele também na subcategoria alergias, tá? Para a gente ver como ele vai ficar depois apresentado lá no nosso e-commerce. Então selecionei essas opções, vou clicar em salvar. Uma outra forma de a gente colocar também vários produtos em uma determinada categoria, sem ser individual, você pode selecionar. Por exemplo, vou selecionar o claritromicina e vou selecionar aqui como exemplo Levitan, tá? Então selecionei os dois produtos ou mais. É só eu vir aqui na opção mais opções. Vamos clicar na opção adicionar categorias. E aqui eu posso selecionar aonde que eu quero vincular esses dois produtos. Então vou vincular somente no medicamentos, tá? Então eu posso clicar nessa opção e clicar em salvar. Pronto. Agora vamos dar uma olhadinha lá no e-commerce como que ele vai ficar apresentado para o cliente, tá? Então, vamos atualizar a página aqui. Vou clicar na opção medicamentos. E ó, ele apareceu medicamentos em geral, os 3 itens. Então, o claritromicina, o Cipro e o Levitan. Lembra que eu tinha colocado o Cipro como uma subcategoria na alergia? Então ele aparece aqui. Se eu clicar agora na subcategoria, ó, só vai aparecer ele aqui dentro do seu site. Então é bem simples, tá, pessoal? Fazer esse filtro de categorias e subcategorias. Dúvidas? Acesse o nosso FAQ www.mypharmasupport.zendesk.com. Ótimo dia e excelentes negócios!